Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Mercado. O convidado de hoje é especialista em marketing eleitoral e marketing político, com várias vitórias no segmento. Eu poderia parar a apresentação aqui, que vocês certamente já saberiam de que eu estou falando, mas eu vou dar as boas-vindas e apresentar. Seja bem-vindo, Orly. Muito obrigado, Bel. Orly Bezerra. Muito obrigado pela apresentação e também um prazer para mim estar participando do Conexão Mercado, né? Uma oportunidade da gente conversar com vocês e relembrar um pouco da nossa história, assim também como da experiência vivida no trabalho da comunicação. Sim, essa experiência eu queria que você compartilhasse com a gente e começasse contando um pouco da tua história, que tem uma conexão, inclusive, aqui com o Grupo Liberal. Sim, eu tive a sorte, né, de muito jovem começar uma experiência no trabalho como diagramador aqui no Liberal, né, que é um trabalho que eu me orgulho muito até hoje, porque foi o princípio. E aquele princípio que foi bem feito, né, bem trabalhado, acabou me propiciando a oportunidade de eu crescer na profissão, né? Eu comecei em 1973, eu tinha feito 17 anos, ainda era aluno do científico naquela época. Não tinha bem certeza do que eu ia fazer da minha vida, mas eu tinha necessidade de trabalhar para ajudar nas despesas normais de um jovem com 17 anos. Eu também fiz vestibular depois para matemática, né? Eu fui professor de matemática. E juntei as duas coisas, porque a matemática é um curso importante na nossa formação, qualquer que ela seja, né? Trabalha com a lógica, e a lógica é importante nas nossas vidas. E eu cresci porque tive também a sorte de ter, naquela altura, um diretor de redação do jornal, o saudoso Cláudio Augusto de Sá Leal, pessoa que foi fundamental na minha vida, na minha formação profissional, e pelas mãos dele eu acho que eu cresci profissionalmente dentro da empresa. Na empresa, que é a Delta Publicidade, editava o Liberal e já àquela altura também o jornal Folha do Norte. Então eu tive a experiência nos dois veículos de comunicação, de diagramador, trabalhei nas oficinas também, trabalhei como plantonista na edição final do jornal, trabalhei como depois editor e chefia de reportagem, né? Então essa experiência nesse trabalho, mesmo muito jovem, me deu uma condição de que eu pudesse decidir na minha vida pelo jornalismo. Então eu abracei o jornalismo, larguei a matemática, né, e vivi durante 8 anos aqui no Grupo Liberal uma experiência que foi muito importante e que eu tenho assim boas lembranças, né, porque ela foi decisiva na minha vida, na minha formação profissional. Então trago isso comigo, né, porque depois do Liberal eu ainda fui para um outro veículo de comunicação, o Jornal Estado do Pará, onde eu cheguei a trabalhar também como chefe de reportagem e depois como editor-chefe. E daí, quando o Jornal Estado do Pará fechou em 1980, final de 1980, em abril de 1981, portanto há 41 anos, a gente fundou, junto com o Natsu, que é outro jornalista que tinha trabalhado comigo também, tanto no Liberal como no Estado do Pará, assim como o Nélio Palheta, jornalista que a gente chama hoje, já da velha guarda, né, da minha época. Nós fundamos a Grifo Comunicação e Jornalismo, né? E aí daí da Grifo veio um trabalho de comunicação que passa pelo jornalismo, passa por RP, passa por publicidade, entra no marketing político, marketing institucional, marketing eleitoral. E estamos aí nas atividades do dia a dia, enfrentando hoje, né, uma mudança por completo da atividade de comunicação por conta das novas ferramentas, do novo momento que a comunicação está vivendo, pela transformação em função, claro, do que se vive através das novas tecnologias, de novas formas de se comunicar a partir da internet e a partir dos meios que facilitam a vida, mas trazem também, evidentemente, a exigência profissional ainda maior. Sim. Antes da gente entrar aí na história da Grifo, queria saber o que você trouxe aqui para a gente. Assim, como você me pediu, se tinha alguma lembrança, né, registro daquela época, quando a gente trabalhou no jornal, tanto no Liberal, né, quanto foi no Estado do Pará, naquela altura, aí eu trouxe alguns jornais que a gente guarda como lembrança e para mostrar como era tão diferente a comunicação e o formato. Jornais, claro, tinha um papel, como tem até hoje, muito importante, porque é o registro, você guarda, quer dizer, eu tenho aqui um registro de 50 anos atrás, né? Quer dizer, você guarda isso e não perde, não se perde nunca, né? Então aqui, por exemplo, é uma edição, né, da Folha do Norte, né? Que é um jornal editado pela Delta, pelo Grupo Liberal, e que pertenceu à família Maranhão e que depois o senhor Rômulo Maiorana, né, que foi o fundador o proprietário do Liberal na época, comprou o prédio, né, já num momento, na década de 70, de ampliação do Grupo Liberal,
e comprou o título também da Folha do Norte. Então a Folha do Norte foi editada como jornal revista àquela altura. Dessa edição participavam jornalistas assim que têm grande significado e importância no jornalismo paraense, e também aqui na casa, como o Ronald Junqueiro, né, que já falecido, o Nélio Palheta, né, a Regina Alves, né, e outros jornalistas que trabalhavam nessa jornal revista, que tinham também, supervisionando esse trabalho, o Cláudio Augusto de Sá Leal, né. Então, ali para aquela câmera, né, aqui é uma edição da Folha do Norte daquela altura. O tamanho era diferente, a pegada do jornalismo também era diferente. Aqui era um jornal revista, diferente do que foi o jornal antes, né, que a Folha do Norte foi um jornal tradicional. Aqui já o colunismo social, né, sempre, né? Já tinha muita pegada para o lado do esporte, né, que se focava, porque o jornal ele circulava no domingo à noite, na segunda-feira, já com as últimas notícias assim dos finais de semana, né? Aqui era a contracapa, tinha uma edição também diferenciada para aquela altura, veja bem, foto vazada, né, com texto justificado, entrando na foto. Olha isso aí aqui, para se fazer essa turma edição do marketing que está aqui acompanhando, você faz hoje no computador com maior facilidade, isso era recortado na tesoura. Nossa. Você tinha que recortar a foto toda com a tesoura, uma tesourinha bem com cuidado, né, para não aparecer. Depois fotografava e no fotolito você fazia o acabamento para dar essa impressão, né? Então isso é o jornalismo que você praticava naquela época, né? Porque você tinha o quê? Ali no máximo que tinha era a máquina de calcular, né? Então não tinha agenda, a agenda não era eletrônica, a agenda era na anotação. Então você, para fazer os contatos, tinha que fazer presencial. Muitas das vezes as pessoas não tinham telefone, porque não tinha telefone celular. Mesmo pelo fixo as pessoas não queriam falar. Então, era uma pauta no dia a dia em que a coleta da informação, a checagem da informação, a busca da informação, era de uma maneira completamente diferente do que existe hoje. Imagina um furo, né? Nessa época. Mas você vivia de muito furo, né? Assim, quer dizer, havia, né, dentro no seio do jornalismo e entre os jornalistas uma disputa muito grande pela notícia do dia seguinte, quem é que ia dar o furo, né? Então, principalmente pelo jornal impresso. Então a gente, claro, tinha as amizades, os amigos, que a gente sempre se encontrava no final da noite, mas cada um queria dar o furo no outro, né? Quer dizer, nos concorrentes, né? Então você buscava pelas fontes, tá em primeira mão, seja o aumento do pão, seja o aumento do preço da passagem do ônibus, seja um político, um secretário que vai mudar, que vai cair, um secretário que vai assumir, né? Qualquer mudança, transformação que causasse impacto na sociedade, era importante, a gente ia em busca dessa informação, sejam nos órgãos oficiais, assim como daquelas pessoas que tinham representatividade junto à sociedade, né? E o importante era o jornal dar com exclusividade a manchete local, né? Havia busca sempre de uma manchete local para você não trabalhava-se também as notícias que têm repercussão nacional, evidente que sim. Internacional, claro que sim, mas a pauta local ela tinha sempre um lugar cativo e de destaque na primeira página, na chamada. A foto que vai predominar na página, a manchete preferencialmente local, né? Seja da polícia, seja do esporte, seja de economia, seja de governo, seja do que for, mas de que maneira que trouxesse a cor local para ter o impacto e, com isso, evidentemente, ganhar nas vendagens dos jornais no dia seguinte, né? Que era essa a expectativa dessa maneira que se vivia o jornalismo, né? Que hoje se vive também, eu não tenho dúvida de que se busca a informação com privilégio, a informação em primeira mão, mas a busca dessa informação, a apuração, ela era diferente. Porque os meios eram diferentes e muito mais trabalhosos do que hoje, né? Você hoje pode fazer uma pesquisa rapidamente e ter uma informação pelo Google. Antigamente você não tinha essa informação assim, você precisava naturalmente de ter a informação buscando, pesquisando, às vezes perdendo, indo dias e dias de pesquisa numa biblioteca para ter uma informação que pudesse depois ser utilizada e transformada numa grande reportagem para ter o domínio público, né? Então, esse era um jornalismo completamente diferente do que se pratica hoje. Exatamente. Depois, no Estado, né, também tem uma edição aqui que o Jornal do Estado do Pará, ele fechou a última edição em 1980, não tem mais esse jornal, mas naquela altura era um jornal também competitivo, embora, claro, o liberal sempre foi predominantemente o jornal de maior circulação, né? Mas ele também tinha lá as edições especiais, a gente tinha uma equipe lá de trabalho, muitos deles que também trabalharam aqui no Liberal, mas foram para lá, né, dentro da dinâmica do trabalho, né? E aqui foi uma edição que se trabalhou sobre
a informação ameaçada, né? Era uma edição que já se trabalhava a mudança que a comunicação estava tendo, né? O papel do jornalismo impresso, de que maneira os jornais sobreviveriam, as novas décadas, e a gente nem imaginava longe como seria hoje, como está sendo, com os adventos, evidentemente, das novas tecnologias, que deram uma velocidade impressionante aos meios de comunicação. Principalmente a mídia impressa, né? Porque tem outros meios como esse que nós estamos convivendo agora, né? Para apresentação daqui a pouco, onde as pessoas podem acessar na hora que vocês lançarem nas mídias, né? Na mídia digital, mas podem acessar outro dia, outra hora, Sim. de acordo com o momento que lhe for mais conveniente, né? Então, nessa edição aqui, a gente pegou as jornalistas da velha guarda de nomes, né, que tinham representatividade no meio da comunicação, né, como João Seixas, que já está falecido, Chembra Bandeira, que foi, Euclides Chembra Bandeira, que foi da província durante muito tempo, né, o Aldo Almeida, que também foi daqui do Grupo Liberal também. Ou seja, edições que a gente discutia já naquela altura o formato e as novas formas de comunicação. Mostra pra gente, mostra aqui para a câmera, está muito legal. A gente fez aqui uns recortes da edição, né, de edições, com o título A Informação Ameaçada. E aqui uma ilustração que inclusive foi feita pelo Natsu, que é meu sócio, né, na Grifo, e ele também era ilustrador e era secretário da redação nessa altura, e ele que fez, aqui é uma ilustração, aqui uma pessoa informação pensando. Ameaçada. Qualquer semelhança com os tempos de hoje. De hoje já é 50 anos depois, né? Quase 50 anos depois. Aqui também foi uma experiência que a gente teve, né, com jornalistas e estudantes de comunicação naquela altura, no final dos anos 70, 79, 80, era um jornal chamado Nanico, né, que era um jornal que o título foi até pensado pelo Afonso Clautal, que era professor da universidade, já falecido também, que é o Núcleo de Apoio de Notícias e Ideias de Comunicação, e participava desse jornal jornalistas que hoje são professores na universidade, a Ana Petruccelli, a Rosalie Brito, a Ruth Rendeiro, que também participou. Só gente de peso, né? E a gente fazia essas edições, era uma edição assim, muito um esforço de cada um, porque a reportagem, a edição, a impressão a gente acompanhava, depois saía para distribuição nos jornaleiros das esquinas e nas bancas de revista para vender e, com isso, manter o jornal, que durou mais de ano. E quando você fala assim, com muito esforço de cada um, a gente vai esbarra naquele ponto de que o jornalismo ele é viciante, né? Uma cachaça, quem né? entra para esse mundo... Olha, uma cachaça, gostei da definição. Uma cachaça, é isso, né? É porque você entra num jornal, você não sabe nunca a hora... Quer dizer, sabe a hora de entrar e não sabe a hora de sair, né? É claro, tem um tempo determinado para o trabalho jornalístico, são 5 horas, né, dentro da profissão, isso é que prega até pelo Ministério do Trabalho e pelo sindicato, mas dificilmente o jornalista cumpre esse horário, né? Eu me lembro que na época a gente fazia essa Folha do Norte, uma vez eu entrei no jornal no final de semana, passei 36 horas dentro do jornal. Na época não tinha, minha mãe preocupada onde é que eu estava, porque não dei informação, não tinha telefone, mas porque foi emendando os trabalhos um atrás do outro, e na edição eu dormia no sofá da redação e acordava e estava tudo bem, né? Você era assim, eu diria que isso alimentava a gente, né? A sede de ter a informação, de dar a notícia, de ter a exclusividade, de dar o furo, de fazer um trabalho bem feito, né? Alimenta a gente para que a gente aguente e se mantenha em pé dentro de um trabalho que é muito exigido, né, muito trabalhoso e de muito esforço, né, mas é sempre prazeroso, né, muito prazeroso, muito prazeroso. Então esse foi o tempo que a gente, né, viveu dentro da redação e foram 10 anos que eu trabalhei em redação, mas assim, são muito significativos na minha vida, porque me deu a base, né, dentro de toda a minha formação profissional, do que eu tenho até hoje. Orly, eu queria o teu viés do jornalismo feito nessa época, que não tinha esse boom da internet, redes sociais, que tem essa velocidade aí na propagação de um fato ou de uma fake news. Eu queria o teu viés aí, teu olhar sobre esse jornalismo. Veja bem, né, são momentos completamente diferentes em todos os aspectos. Quer nas ferramentas que você tem à disposição para tratar a informação. Porque antes você tinha um jornal impresso, você tinha o rádio, né? Sempre um veículo forte também, claro, dentro da comunicação, do papel dele de informar pelo imediatismo, que ele conseguia ser praticamente exclusivo, né? A hora que acontecia, o rádio estava presente, né? E tu tinha a televisão,
que já estava, né, se fortalecendo, né, como veículo que tem a imagem, que tem capacidade de produção e, com isso, atrair o telespectador, né, que também com o seu jornalismo dentro dos seus horários, né. Mas, de qualquer maneira, a televisão, o jornalismo ainda não tinha a força que ela foi tendo ao longo do tempo, com o crescimento, né, evidentemente, das audiências das emissoras de televisão, né. Então, você trabalhava com esses 3 veículos, você estava abastecendo e cobrindo toda a sociedade, né, que tinham acesso à informação. Se a pessoa não tinha, era o rádio, era a televisão e era o jornal impresso. O jornal, né, sempre com a vantagem de que você guarda, que você deixa ali, outra pessoa pega, etc. Mas não propagava o jornal para outros meios, porque não tinha. Era só esse, o jornal era impresso, ou tu pegava o jornal impresso, ou tu não tinha acesso à informação, até porque como é que tu ia fotografar? Tu não tinha um celular como tu tens hoje. Exatamente. Aí quando tu transporta isso para os tempos de hoje, em termos de veículo, tu vê que a multiplicidade, as alternativas são muito maiores, né? Então você tem ainda, né, como um veículo forte, um veículo de posição que é o jornal, que se mantém, claro que não é a mesma tiragem que tu tinhas antes, não é o mesmo alcance, mas ele ainda é um veículo respeitável, né? Claro. Tu tens o rádio, que conseguiu, com todas essas alterações, se adequar às novas mídias, né? Onde você tem mesmo o rádio com os seus programas normais, mas também tem a imagem que associa alguns programas, principalmente os programas jornalísticos, né? E com isso ele também ganha audiência, ou seja, ele conseguiu se manter na pior das hipóteses, ele não morreu, muito pelo contrário. Eu acho que foi até o veículo que se adequou mais rapidamente às novas mídias dentro do processo em que, com simplicidade, com naturalidade, exatamente, sem grandes transformações, ele se manteve aí vivo dentro do mercado. Já rolava um programa. Aí ele já... Aí vem o podcast, né? Exato. Que ele também usa, etc e tal. Pois bem, aí vem a televisão. A televisão é a que está ainda, eu acho, sofrendo mais dificuldade de se adequar, porque ela vinha de um formato muito pesado, muito tradicional, né? E assim, e mais rabiscado, mais sofisticado, mais produzido, né? E quando tu chega nas redes sociais, na mídia digital, ela é uma mídia imediatista, né? Ela é uma mídia que acontece naquela hora e tem que acontecer da forma em que as coisas estão acontecendo. Então não tem produção, não tem maquiagem, não tem detalhe, não tem aperfeiçoamento de qualquer informação. Você vai soltando e vai dando com o mais rápido possível para alcançar o público que quer ter a informação naquela hora, né? E aí você tem os vários meios de acesso, né? Que antes você dependia de um aparelho para ligar, você dependia do carro para entrar para ouvir o rádio, do jornal para comprar. Hoje que você tem um celular, na mão você está com toda a informação de todos esses meios, né? Você pode no celular ter o jornal impresso que vai ser transformado na mídia digital, você tem a informação do site, do portal, daquele veículo que está dando a notícia a toda hora, a todo minuto, a todo segundo, né? Você tem o vídeo que vai sair também na televisão, mas que também já foi colocado ali naquele portal. Ou seja, os meios facilitaram muito e com isso você tem acesso a muito mais informação. Por outro lado, né, tudo que é muito fácil, tudo que chega muito rapidamente, é preciso ter muito cuidado, né? Então aí vem um ponto que você acabou de falar, que é a questão da fake news. Preocupante. Por quê? Porque a multiplicidade de aparelhos e de veículos, porque cada cidadão, cada pessoa, ela também passou a ser um veículo de comunicação. Claro. Eu tomo aqui, eu filmo, eu gravo, tá todo mundo eu dou um depoimento, coloco ao vivo e disparo. É uma notícia que já ganhou o mundo. Aquilo Exato. Virou uma informação, então precisa ter responsabilidade, né? Então, eu acho que aí é que a gente vive um momento preocupante, que precisa ter responsabilidade no trato da informação, é preciso ter responsabilidade quando você compartilha qualquer informação, né, pelos grupos de WhatsApp, pelo seu perfil, seja no Instagram, no TikTok, no Facebook, qualquer mídia que você tenha. Você não pode estar aí sem confirmar, sem averiguar a veracidade daquela informação e propagar de qualquer maneira, né? Eu vou pegar um exemplo de hoje, né? Eu recebi em alguns grupos um vídeo em que tinha uma Kombi que chegava e pegava duas pessoas desciam dessa Kombi, duas pessoas sem camisa, pegavam uma moto e botava dentro da Kombi e dizia assim mesmo, na Dom Romualdo passando a Cairu, né? Como sendo em Belém. Aí eu,
fiquei assim, porque eu vi por umas cenas que talvez não fosse bem Belém, né? Aí você vai aonde? Vai no Google, né? Cenas de Kombi, pessoa roubando uma moto. Foi no Rio de Janeiro. Eu mesmo descobri que foi no Rio. Aí eu botei no grupo, olha, não é Belém, isso é no Rio. Aí pega o link da matéria, o G1 tinha dado essa notícia, aí bota lá na notícia, aí o cara pode, porque as pessoas já estavam propagando como tendo sido em Belém. Isso é um fake news, quer dizer, existiu o fato, mas a informação não é correta. E aí você falou, né? O compartilhar com responsabilidade. Compartilhar com responsabilidade. Então você precisa, eu tenho muito cuidado, sabe, na questão de divulgação de qualquer informação. Às vezes eu prefiro perder um tempo, não confirmo imediatamente, e daí vem a importância, a responsabilidade dos portais, né, dos sites, dos veículos que têm uma equipe profissional apurando a informação, checando tudo para colocar. Eu logo, imediatamente, vou para um portal, vou aqui acertar o Liberal, ou vou ver no UOL, ou vou ver no Globo, para confirmar se aquela informação ela é verídica, né, antes de qualquer coisa. E trato logo, assim que constato que a notícia não é verdadeira, seja qual for, de colocar a verdade e desmentir quando não é verdade. A gente apura isso, não é assim, não é assado, né? Porque eu acho que a gente não pode se iludir e achar que também a mentira prevalece, né? Porque ela mais cedo ou mais tarde vai ser descoberto. Eu acho que também que esse ponto é um ponto que deixa vulnerável e deixa, eu diria, sem a força que a mídia digital tem suficiente, né? Por conta dessa dúvida, dessa forma irresponsável de produção de fake news e de compartilhamento de fake news que muitos usam e se aproveitam para usar a mídia digital para cometer esse crime, que na verdade é um crime, né? Ainda bem que a legislação está tentando frear isso de alguma forma para ter um melhor controle, sem ter, evidentemente, uma lei de mordaça, porque ninguém, sem censura, aceita censura de forma alguma. Exatamente. Orly, como é a tua relação com as redes sociais de forma pessoal e profissional? Veja bem, eu diria que é fraca, né? Embora eu me manifeste algumas vezes, né? Mas eu não tenho, assim, eu sou mais perseguidor do que as pessoas dizem assim, hoje é perseguidor, porque eu acompanho tudo, né? Procuro, interajo, tudo. Fica ali mais acompanhando do que postando, né? Eu pessoalmente, já vem, não é de hoje, eu sou uma pessoa que não gosto muito de expor a minha vida pessoal, a minha vida familiar. Então, eu não tenho meus filhos, eu nunca botei foto dos meus filhos na coluna social. É uma posição minha, eu não critico quem faz. Apenas uma decisão minha. Sempre foi assim antes de ter a mídia. Então, e quando eu tenho a mídia, eu publico uma ou outra coisa na minha rede, tem coisas publicadas, claro, tem história, tem posicionamentos meus, tem lamentos meus de amigos que se foram, que eu sempre coloco, me posiciono, né? Relembro fatos, né? Festejo fatos, mas não boto foto da família, não boto foto da minha mulher, não boto foto dos meus filhos, né? Eu acho que essa parte eu deixo mais para os meus grupos familiares, né? Mas isso é uma decisão pessoal. Mas assim mesmo eu marco presença em alguns momentos que eu considero importantes. Talvez precisasse ser um pouco mais efetivo. Tá certo. Eu vou aproveitar aqui a pergunta, bora voltar para a história da Grifo, que começou aí como assessoria de imprensa, e eu queria saber como foi essa trajetória dela de assessoria de imprensa para entrar aí tão forte com a publicidade. E aí, antes disso, eu vou aproveitar a pergunta da nossa produtora Arielle, que aqui nos bastidores perguntou de onde, como foi que surgiu o nome Grifo. Já bem, quando nós estávamos vivendo a experiência do Jornal Estado do Pará, que fechou, né, a gente começou a pensar o que fazer da vida, né? Se continua, se faz isso, se faz aquilo, aí veio uma ideia, né, de se montar uma empresa que naquela altura só tinha uma agência de comunicação de jornalismo aqui, que chamava-se Help, que era uma agência do Edivaldo Martins, um colunista famoso, que já faleceu, junto com o Fernando Jares Martins, que está aí hoje presente ainda nas nossas vidas. Então, a Help estava trabalhando, mas tinha algumas limitações, não estava muito efetiva. Aí eu pensei, né, de a gente montar uma empresa de assessoria de imprensa, né? Era o nosso métier, era a nossa experiência. E viu ali uma oportunidade. Oportunidade de empreender, né, já por essa área. Abrimos a Grifo em abril de 81 com essa pegada de jornalismo, pegada de RP, produção de house, né, house organ, que eram jornaizinhos de empresa, né, trabalho de organização de eventos. E começamos a trabalhar eu, Natsul, né, sócio, o Nélio Palheta também foi nosso sócio no início, né. E
A Rosali Brito foi a nossa primeira funcionária. A gente já trabalhado com ela no Jornal Estado do Pará, que é hoje professora, né, da universidade, uma jornalista muito competente. E a gente contratou a Rosali, ela era uma jornalista que atendia as demandas da assessoria de imprensa, preparava o release, uma pessoa deixava na redação dos jornais, né, tinha que ter uma hora boa para deixar, para poder ter um bom aproveitamento. A gente tinha um bom relacionamento com os jornalistas, né, pedia, olha, notícia importante, sempre, claro, procurando que a notícia da assessoria, não é porque a notícia da assessoria que ela não deve ser publicada, ela tem ali um fundo jornalístico, então a gente pegava sempre por esse lado, né, o lead da matéria, para poder justificar o aproveitamento no bom espaço. Começamos a ganhar alguns clientes, chegamos a ter mais de 10 jornais editados mensalmente, jornais de empresa, house, órgãos, né, como a gente chama. Ter mais de 10 empresas na assessoria, a nossa empresa foi crescendo, contratamos mais profissionais. E depois começou a haver um pedido assim, de um cliente ou outro, faz uma publicidade aqui, faz uma publicidade acolá. E nós vimos então que havia espaço, né, para que a gente caminhasse também para a área da publicidade. Tá, mas aí já era o nome Grifo. Já era o nome Grifo, sim. Por que Grifo, né? Quando a gente trabalhou no jornal, nas redações antigas, né, eu era diagramador, e o grifo é o destaque, é a palavra que deve, na hora da edição, na hora da montagem da página, né, que naquela altura se fazia a diagramação, ia para a fotocomposição, para depois ter a paginação, todo esse processo, né, depois o fotolito, depois a chapa, depois a impressão. Era mão de obra danada, era um item atrás do outro. E aí, na diagramação, um texto datilografado, você marcava, se quisesse, né, uma frase, marcava uma palavra, e ela vinha em grifo, ela iria ser composta numa tipologia diferente do texto. Então, o texto vinha numa tipologia normal, comum, aí marcava em grifo, ela poderia vir ou itálico ou bold, né? Então, ela se destacava. Então, a gente pensou no nome grifo, por ser, então, diferenciado, ser um destaque, né, dentro da comunicação. Era essa a ideia, né? E aí a gente foi, inclusive, assim, a primeira agência daqui, eu não gosto de dizer que ela foi a primeira, foi a única, outros fizeram também, mas naquela oportunidade, como a gente tinha um trabalho de comunicação, a gente fez esse mix de publicidade e jornalismo. Então, a gente fazia comunicação, que a gente chama de comunicação integrada, né? Então, você trabalhava com as empresas que você poderia oferecer um serviço que ia da assessoria de imprensa, até organizar um evento e até fazer a publicidade, né? E a gente teve alguns clientes com esse perfil, né? Aí depois a gente cresceu nessa área da publicidade, né? Fomos ganhando mais experiência, ganhando destaque, ganhando mais clientes. E a gente resolveu, naturalmente, pelo resultado, pelo alcance que a empresa foi tendo, né, e pelos bons resultados, caminhando mais, aumentando os leques de clientes de publicidade, mais do que de assessoria. E aí depois dos anos 90, 2000, aí a gente já se consolidou mesmo como uma agência de publicidade. E depois a gente também trabalhou, né, mais um trabalho que eu também fiz, né, assim, coordenei a área de marketing, né, que aí é campanhas eleitorais, a gente vai chegar lá. Marketing institucional, né. E aí hoje, então, a nossa agência, né, nesse passados anos, a agência tem 41 anos, ela foi se adequando ao momento, né? Hoje, a agência, além do trabalho de publicidade, ela tem, claro, o viés também voltado para a área digital, né? Então, ela trabalha atendendo os clientes dessa área digital, né? Seja na publicidade da digital, que é necessária hoje também, além do jornal, além de televisão, além de rádio, nos sites, nos portais, né, que você atende, seja também, né, dentro desse perfil, né, de atendimento do cliente para corresponder ao aspecto dentro da mídia digital tão valorizada hoje, né? Tá, bora falar de campanha marcante. Uma das, né? Não posso dizer que é uma campanha marcante, porque uma das, a gente vai voltar ali para a publicidade e não tem como não lembrar da campanha do Cearense, As Verdadeiras Feras do Vestibular. Tanto a das Verdadeiras Feras do Vestibular, como a que teve a participação da Adriana Esteves, que estava ali despontando, né? Estava começando na televisão. Novela, Queria que você falasse um pouco dessa campanha. E olha, uma curiosidade, gente. Do Cearense, ele foi aluno, depois professor de matemática e depois responsável aí por assinar essa campanha tão marcante. O Cearense tem, assim, uma ligação muito próxima com a minha vida, né? Como você disse, eu fui aluno do Cearense, de cursinho de vestibular. Naquela altura eu trabalhava no jornal e aí eu ganhei uma bolsa
Quem me deu essa bolsa foi até o Odacil Catete, que trabalhava aqui no jornal, já falecido. O Odacil conseguiu lá, o Rocha deu para o jornal, para ele, uma bolsa ele me deu uma, eu fui lá, me matriculei, estudei, passei no vestibular, fiz amizade com o dono. Ou seja, foi uma das feras do vestibular. Naquela altura, né? Não tinha ainda, não era como fera, ele fazia os anúncios no jornal e tal. E aí a gente passou a ter uma boa relação. Depois que eu saí do jornal e montei a Grifo, aí ele me passou a conta, né? E o Rocha sempre foi muito audacioso na publicidade, sabe? Ele sempre investiu muito, né? Acreditava muito na publicidade. Então ele contratava as emissoras de rádio, inclusive aqui do Liberal, a Rádio Liberal, para anunciar o resultado dos vestibulares e tal, né? Porque naquela altura era uma febre, quem anunciava, quem saía na frente lendo o listão, aquilo tudo era um acontecimento, né? Sim. E o jornal, quando saía um caderno especial com o nome de todos os aprovados, só tinha a Universidade Federal. Depois passou a ter a UEPA e a Agrária. Depois é que vieram as escolas particulares. Mas ainda no tempo só da Federal, ele já anunciava com bastante presença nessa época, né? E a gente foi começando a trabalhar com ele. Ele gostava dos comerciais bem feitos, né? De uma ideia boa. E aí a gente, na campanha, teve essa ideia da Adriana Esteves, né? Através da nossa agência, criamos essa campanha. A Adriana Esteves veio para cá, gravamos a série com ela, né? Ela tem até hoje aí nas redes sociais, no portfólio, na própria da Grifo tem esses comerciais, tinha uma chamada nos teasers, né? Ela se preparando para o vestibular. E foi quando a gente lançou, nessa altura, Cearense, onde nascem as verdadeiras feras do vestibular, né? Fizemos outras campanhas com outros. A gente encontra esse material no YouTube? Sim, tá no YouTube. Olha aí, pessoal da geração Z, que não é dessa época, tá acessem também lá. No é muito legal esse site da comercial com a Grifo, Adriana. no site da Grifo, tá lá, né? A gente tem os comerciais antigos, né? E depois fizemos um jingle também, né? E esse jingle também é muito hoje, até hoje, quando é jogado na rede social, tem muitos comentários, as pessoas têm muito boa lembrança do Cearense, porque ela era uma escola que não tinha uma estrutura tão grande do ponto de vista de prédio, mas ela tinha muita força na aprovação. Então isso fez com que os alunos gostassem muito da escola. Aquela escadaria ficou famosa. Por isso que ela era onde nasce a verdadeira esfera do vestibular, né? Porque você era aprovado, tinha um bom resultado, né? E a comunicação, a publicidade ajudava muito a que esse conceito ganhasse força junto do estudante, principalmente, do vestibulando. E não tem como, até hoje, mesmo o Cearense já tendo fechado há mais de 10 anos, quando você fala em fera, fala em vestibular, vem sempre uma boa lembrança da escola. Isso é o que a gente pode dizer de uma campanha marcante. Foi de fato uma campanha marcante, mas eu acredito que hoje quem olha para o Orly já pensa em marketing eleitoral e político, não tem jeito. E eu queria saber como foi que você chegou nesse... Olha, acho que a vida da gente, sabe, ela é feita assim de oportunidades, né? E você precisa ter coragem para enfrentá-las, né? Não adianta achar que vai estar tudo certo. As coisas às vezes não dão certo, né? Paciência. Mas você tenta, você enfrenta. Você não pode deixar passar e sem... Olha aí o conselho pra gente. E sem montar no cavalo, né? Se cair do cavalo, ok, mas montei, né? Isso Tentei, né? E acho que isso serve para a vida em todos os aspectos, né? Exato. É ruim quando você não tenta, não enfrenta, acha que não vai conseguir. Por quê? Você é capaz, todos nós somos capazes. Nós precisamos ter força de vontade e ter decisão, né? E isso não me faltou, né, nas oportunidades que surgiram. Então, a história aí do marketing eleitoral, nós estávamos no ano de 1988, né? A gente estava com a Grifo e eu fui chamado, assim, contactado pela Rosiane Brito. Ela era minha amiga pessoal hoje, né? A gente já se conhecia só, tinha trabalhado no IDESP, tinha feito um trabalho lá com ela no IDESP, naquela ocasião, uma edição de uma revista de pesquisa. E ela estava trabalhando com um deputado chamado Haroldo Bezerra, né? O meu amigo, está aí ainda o Haroldo. E o Haroldo era candidato a prefeito de Marabá. E ela me chamou e disse, olha, tem essa situação, estava começando o marketing eleitoral àquela altura. Nós estamos falando de 88, um pouco antes na época da era Collor, né? Que foi quando explodiu o marketing eleitoral, de campanha, de marketing e tal. Mas já tinha saído da época da ditadura, do ponto de vista de não permitir
que a campanha fosse desenvolvida com criatividade, Regular ali, né? com peça de publicidade, era só botava a foto e o currículo até então, né? Então não tinha campanhas como você tem hoje. Ela começou praticamente nesse ano de 1988. Tinha tido antes, mas de maneira mais modesta, era um princípio ainda. Em 88 ela pegou um pouco de força, era campanha de prefeitos. Aí ela me chamou e disse, olha, vai ter uma campanha em Marabá, ia ter televisão em Marabá. E vai assim assado, o Haroldo é candidato, já tinha começado, e quer saber se tu topas fazer. Eu te confesso que eu nunca tinha feito. Eu sabia, eu disse topo. Disse logo que topo. E fui começar a ler, tinha poucas enciclopédias sobre campanha eleitoral, sobre marketing, né? Mas me virei nos 30, vi algumas coisas, aí fomos para Marabá, eu com a Beth Mendes, que trabalha comigo até hoje, né? E alugamos lá o estúdio da TV Liberal e começamos a fazer a campanha do Haroldo. E tem um fato interessante aí, né? Eu vou relatar aqui para vocês. Por favor. É o seguinte, eu tinha lido, né, a televisão, eu vinha mais de meio de impressa, eu não conhecia muito televisão, mas comecei a ver e tal. E a televisão você não podia usar, àquela altura, mais ainda do que hoje, camisa de estrada, porque tremia e prejudicava a fixação da imagem da pessoa. Então, o aconselhamento era não usar camisa de estrada, nem vertical nem horizontal. Então, quando eu conversei com o Haroldo a primeira vez lá e tal, conversamos algumas coisas, ia sair para fazer umas filmagens na rua, ele na feira, ele no comércio, ele cumprimentando as pessoas, aqueles lances assim, né? Aí ele veio com uma camisa de estrada, camisa polo de estrada. Aí eu disse, acabou a gravação, eu disse, Haroldo, não usa camisa de estrada, porque não é bom para televisão, porque as listas atrapalham e acabam chamando a atenção mais do que o candidato. E dei lá o meu beabá, né, para mostrar que eu estava já atenado na coisa assim. Daí ele disse, então não pode usar, pode deixar. Aí chamou a secretária, que até a irmã dele, Concita, anota aí, não pode usar camisa de estrada. Ele tem esse jeito assim, meio brincalhão, tá. Segundo dia, lá vem o Haroldo, aí não vem com a mesma camisa, mas vem com outra, mas também de estrada. Digo, pô, aí olha, eu te falei ontem, pô, esqueci. Concita, me lembra, não pode camisa de estrada. Terceiro dia, estava começando o Bom Dia Marabá. E o Douglas Dinelli, né, jornalista da televisão, estava em Marabá apresentando os programas, que eram os programas iniciais na TV Liberal Marabá. E foi fazer entrevista com cada candidato, né? E tinha o dia do Haroldo, lá fazer a entrevista no Bom Dia. Quando o Haroldo chegou, o Haroldo veio com uma camisa de estrada. Aí sentou lá, né, deu a entrevista. Quando acabou a entrevista, o Douglas me chamou assim, né? Me conhecia, porque eu tinha trabalhado no jornal, tinha amigo, né? Disse assim para mim, olha, eu vou te dar uma dica aqui, pô, de graça, né? Estilo Douglas Dinelli, que ele é todo... Olha, não deixa teu candidato andar de camisa de estrada, pô. Porque a camisa de estrada é ruim para televisão. Eu sei que tu estás começando agora, talvez tu não saiba disso. Eu digo, não, tá certo, até sei, mas ele usa. Eu vou falar para ele. Pô, aí o cara... eu peguei aqui já peguei, né? Um puxão de orelha aqui do Douglas Dinelli, né? Entrei no carro com o Haroldo e disse, Haroldo, pô, eu falei a primeira, falei a segunda, a terceira vez. E agora mesmo, o Douglas Dinelli me falou, não vende camisa de estrada para televisão, para gravação. Eu te pedi, eu não sei o que está vendo, tu não está seguindo. Ele disse, pô, rapaz, vou te contar. É que eu, antes de começar a campanha, fui para São Paulo. E eu fui lá na 25. Aí comprei 3 dúzias de camisa de estrada. Uma promoção, tá explicado. Aí quando eu saio na rua, tá explicado, o pessoal já diz assim, lá vem o candidato da camisa de estrada. Aí eu disse, pronto. Já virou um slogan aí. Exatamente, eu aprendi com isso que a teoria nem sempre funciona na prática, né? O que funciona mais é o vice-versa. A prática prevalece, né? Então, como é que eu ia mudar uma característica que ele já vinha vivendo, usando a droga da camisa de estrada? Virou uma marca dele. Prejudicava na televisão? Prejudicava. Mas já era uma marca. Eu digo, então vai de camisa de estrada. E assim ficou a campanha, o candidato da camisa de estrada, né? Então, estou dando esse exemplo, que era o início de trabalho, né? Foi a primeira campanha que eu fiz. E de lá para cá, eu venho fazendo campanhas a cada 2 anos, né? Uma sequência de campanhas vitoriosas, né? Sim, a gente ganhou, perdeu também. E eu sempre digo, sabe, que eu tenho ajudado os candidatos a ganhar, né? Ajudado. Porque quem ganha a eleição é o candidato, sabe? Depende do momento, depende do posicionamento, do preparo do candidato. E claro que a gente pode, com conhecimento, com a técnica, aperfeiçoar, melhorar, fazer, claro, que a mensagem chegue ao eleitor e, com isso, transforme em votos. É esse o nosso objetivo, é essa a nossa obrigação, é esse o nosso trabalho. Eu procuro fazer isso bem feito, né? Eu sempre trabalho com uma equipe que eu chamo Equipe Açaí, que é pessoal da terra, é um pessoal que
também tem experiência e que ajuda muito, porque ninguém trabalha, não faz nada sozinho. As vitórias, elas foram conseguidas. Nós trabalhamos em 7 campanhas de governo e saímos vitoriosos em 5. Né? Nas vitórias todas, claro que foi um trabalho da equipe e vitória dos candidatos. Assim como também trabalhamos em campanhas vitoriosas para prefeito, assim como para senador, assim como para deputado e outros que não deram certo. Né? E quando a gente não pode errar, né? Não pode errar. E, às vezes, o marketing ele contribui para a derrota de candidatos. Eu já fui em uma campanha infeliz, né, nas minhas decisões. Foi na campanha de 96 do Ramiro Bentes, né, quando houve uma disputa e acabou a campanha sendo de baixo nível, muitos ataques, e eu ainda tentei mudar o rumo da prosa ou da estratégia da campanha, mas já era tarde. E acabei contribuindo, eu diria, para aquela derrota, porque eu não deveria ter aceito, ter permitido que a campanha, nem tido a ideia, né, fosse tão agressiva. Eu reconheço o erro, porque eu acho que os erros devem ser reconhecidos para que haja correções e você acerte. Né? Então, eu, em outros momentos, já fui mais cauteloso e acho que acertei também por conta desses exemplos que a vida me deu, né? Tanto nas campanhas como em outros aspectos, né? Dentro daquilo que a gente vive no dia a dia. Né? E agora tem uma campanha, sabe? Eu não sei se você vai fazer uma pergunta específica para isso, mas que eu valorizo muito, porque ela não é campanha de pessoas, mas é a campanha de um posicionamento, que é a campanha do Não e Não, Ninguém Divide Pará. Essa é uma campanha muito bonita, é uma campanha muito importante, porque ela contribuiu para que o Estado não se dividisse. Né? E a gente trabalhou nessa campanha enfrentando um adversário duro, um adversário competente. Exato. Que era Duda Mendonça, pessoa com quem eu aprendi muito, né? Que eu li o livro dele, né? E eu ficava pensando muito como é que ele ia agir, como é que eu tinha que fazer. Sabe? Uma vez a gente se encontrou num debate, ele disse, me chamava de paraense. Paraense, está dando muito trabalho aí. Eu ia passar um mês aqui, já estou há 2. Eu digo, eu estou usando a prática do que tu ensinaste no teu livro. Brincava com ele. Leu assim, o livro dele. Né? A gente trabalhou muito com emoção naquela campanha, né? E foi muito importante, sabe, naquela campanha, a participação dos artistas da terra, né? Que voluntariamente você tocou num ponto muito interessante, sabe? Que é o emocional. Né? Campanha emocional, né? O voto é emoção, tá certo? É claro que a razão, ela te dá um apoio, ela é importante você também, claro, utilizar alguns exemplos, alguns resultados, mas é a emoção que decide, né? A emoção é que na hora do voto o eleitor decide, a gente precisa trabalhar com isso para o convencimento, né? E para eu diria, expor para o eleitor as vantagens que aquele candidato tem, né? Qual é o lado positivo. Em toda eleição, em qualquer disputa, tem um positivo e um negativo. Né? Não tem ninguém só positivo, também como não tem ninguém só negativo. Né? Você precisa traçar uma linha, ver o que é positivo, ver o que é negativo, valorizar o que é positivo e tentar justificar o que é negativo. Né? Essa, em síntese, é a estratégia que se monta. Né? A partir daí, usar os elementos, usar as ferramentas que você tem. E hoje, né, com a multiplicidade de ferramentas que você tem, a campanha ganha naturalmente muito mais dinâmica, né? Ela é muito mais, eu diria, trabalhosa, muito mais detalhada do que foi antes. Sim. Porque antes você tinha lá, bota a televisão aqui, bota o rádio acolá, vai a campanha e resolveu. Como eu diria, se fazia até com os pés nas costas, comparando com o que você tem hoje de ferramentas e de acompanhamento diuturnamente. Porque tem um aspecto, né, dentro dessa mídia digital que ela é massacrante, ela é infernal, ela não para, né? Ela não para, você quer saber se é sábado, se é domingo, se é feriado, se é 7 horas da manhã, se é meio-dia, se é meia-noite. Não tem temporalidade, né? Não tem, a qualquer hora, a qualquer momento você tem que estar ligado, não tem nada, e acompanhando, né, para dar respostas imediatas. Se você não der a resposta no tempo hábil, balbal, já era. Não tem como você recuperar o terreno perdido.
Orli, se tu tivesse sido marqueteiro aí dessas últimas eleições, de Bolsonaro e Lula, o que tu tirarias, acrescentarias? A televisão, eu acho que a do Lula foi melhor resolvida, melhor atendida. Eu acho que em alguns momentos da campanha do Lula, eu acho que fraquejou nesse aspecto, não tocando na emoção como deveria. Eles fizeram uma intervenção a tempo para mudar o rumo, né? E quando varou para o segundo turno, a campanha do Lula estava, evidentemente, mais forte, porque tocou mais no coração das pessoas. E a história também do Lula é uma história que tinha um significado importante, né, dentro da vida das pessoas, principalmente as pessoas mais pobres. Ele atacou muito isso, tocou muito nisso, né, mesmo com a diversidade das acusações, da prisão e dos fatos negativos. Corrupção. A corrupção trouxe, evidentemente, isso pesa na decisão do voto das pessoas. Esse fator do Bolsonaro, da forma, acabou competindo com a corrupção, né? E aí o Lula, eu acho que é um pouco da agressividade que você falou ainda agora, né? Eu acho que esse aspecto foi ruim para ele. O Orli orientaria por esse lado aí, com né? certeza. Não sei se ele seguiria, né? Mas... Porque provavelmente várias pessoas orientaram. Pode ser, né? né? Pode ser que sim, a gente não tem como saber. Orli, para a gente fechar a tua brilhante participação aqui, foi uma honra para mim te receber. Legal, ter essa aula aí. Fiquei até nervosa, né? Nada, é isso. Mas aqui para fechar, eu queria que você falasse hoje para quem quer entrar por esse segmento, se especializar nesse segmento do marketing político eleitoral, para essa turma, para essa geração Z, para quem está entrando na faculdade, para quem quer seguir os passos aí de Orli Bezerra. Veja bem, primeiro, eu não tenho formação acadêmica, né? Assim, me formei em matemática, nem me formei em matemática, estudei, cursei matemática, não cheguei a terminar o curso, né? Mas a minha experiência de academia é matemática, curso de matemática. Até porque quando eu comecei a trabalhar não tinha comunicação, mas eu podia ter feito comunicação. E quero dizer que eu me arrependo hoje de não ter feito, sabe? Ter dedicado um tempo da minha vida para a área acadêmica, né? No ponto de vista da minha formação. Eu acho que eu seria um profissional melhor. Então, primeiro eu queria assim, dizer ao estudante, né, que valorize seus cursos, né? Se apliquem no estudo, né? Ao mesmo tempo em que procurem também ter a prática, né? Entrando no estágio, acompanhando as diversas ferramentas que tem da comunicação para ver aquela que você se adequa melhor, aquela que você se engrena melhor, para decidir na sua formação profissional o caminho a seguir. Eu vejo, né, assim, com alegria os novos cursos, essas novas ferramentas que surgiram, porque elas passaram a dar muito mais oportunidades para os profissionais. A comunicação ela se diversificou, ela se modernizou e, ao mesmo tempo, é uma coisa interessante na minha avaliação, porque quando a tecnologia ela chega, ela normalmente ela lige o homem, né? Isso, os robôs tiram o homem. Mas na comunicação, acho que se dá o contrário. Você tem as ferramentas, mas você precisa cada vez mais do ser humano, das pessoas. Seja para a produção de conteúdo, seja para a produção dos layouts, como direção de arte, seja para filmagem, seja para a interação, para acompanhamento, para dar resposta, para as ferramentas que você atualiza para poder diversificar e tornar do seu cliente a rede digital dele mais ágil, mais moderna e de maior alcance, seja para os engajamentos. Tem muitas alternativas que te possibilitam um mercado de trabalho. Né? O que tu precisas é te adequar, procurar encontrar o melhor, ou até mais de um, né? Porque hoje, na minha época, fotógrafo era fotógrafo, cinegrafista era cinegrafista, repórter era repórter, e assim ia. Hoje não, né? Hoje o repórter tem que fotografar, tem que filmar, porque o telefone se transformou num instrumento de trabalho. E você não pode, né, no tempo atual, ignorar isso. Então, eu não posso entrar e dizer, não, eu vou só fotografar. Antigamente, o cara dizia, não, eu só fotografo. Agora não pode mais. O cara tem que ser 3 em 1. Ele tem que estar preparado para isso. Cada vez mais integrado. Então, eu incentivo o estudo, incentivo a área acadêmica, mas incentivo também a prática e a disponibilidade para atuar em várias frentes. Né? Quanto à parte eleitoral, a parte política, ela também está dentro dessa expectativa. Hoje você não pode mais fazer uma campanha política
ignorando as redes digitais, né? A rede social. Ela precisa, e o político que antes... Vou fazer a campanha em 2024, eu começava em 2024, 3, 4 meses antes, a montar a equipe e fazer o trabalho. Hoje não. Cada político que se preza, ele tem que montar uma estrutura para prestar conta junto à sociedade do trabalho que ele desenvolve. E essa estrutura, ela não pode ser feita com o sobrinho dele, porque curiosamente mexe ali, mexe acolá, tem que ser para profissionais. É o profissional que produz conteúdo, é o profissional que filma, que registra a fotografia, é o profissional que faz a estratégia, o planejamento. Ou seja, no mínimo ele tem que botar 1, 2, 3 profissionais para atender a necessidade da rede social dele. Então, o marketing deixou de ser só o marketing da campanha eleitoral para ser um marketing do dia a dia. Quando eu falo de políticos, porque você me perguntou na questão eleitoral, eu quero estender isso para todas as empresas. Porque é o marketing institucional, sejam empresas públicas. Eu quero estender isso para o marketing das empresas privadas também. Ou seja, para um supermercado, para uma empresa que exporta, para uma empresa que tem uma produção, um frigorífico. Seja ela qual for, ela precisa se comunicar com o mercado. Seja um mercado específico dela, que ela pode classificar e identificar, através, inclusive, de apoio profissional aonde ela quer alcançar, seja para o público em geral, né? Então, um político, ele é político lá de Castanhal, ele vai se comunicar só com o pessoal de Castanhal? Em princípio, sim. Mas ele também pode envolver os municípios do entorno. Vigia, São Francisco, Santa Isabel. Eu tenho uma necessidade maior, eu já vou para o estado todo. E isso precisa de um acompanhamento profissional. Não pode ser mais de araque, não pode ser o cara quando acorda de manhã e resolve fazer um texto ou vai anoitecer na semana seguinte com outro texto. Tem que ser dia a dia, porque a mídia digital, ela exige presença constante, sem abusar, né? Porque tudo que é demais enjoa, né? E já às vezes, dizia a nossa avó. Exatamente. Às vezes as pessoas exageram e tornam-se também pessoas chatas. E a chatice existe em qualquer lugar, inclusive na mídia digital também. Com certeza. Orly, foi um prazer te receber aqui. Uma honra. Tá Obrigada bom. pela aula. Olha, eu fico muito feliz de ter conversado com vocês, de ter participado do Conexão Mercado. Espero que os telespectadores, os ouvintes, né, que a gente tem que falar por multiplicidade de públicos, né, tenham gostado. Né? Eu contei um pouco da minha história, né, porque faz parte do perfil do programa, né, mas também procuro levar mensagens para cada vez mais melhorar o ambiente de trabalho e dar, eu diria, formação e informação para os alunos, para os profissionais, com vista que todos cresçam profissionalmente e como pessoa também, porque assim é a nossa vida. Eu fico muito feliz de compartilhar isso com vocês também, tá? Muito obrigado pelo convite, para mim também foi uma honra. Obrigada. E para você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.